Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença com o coração cheio de gratidão. Obrigado por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e contemplar o exemplo de Cristo. Obrigado pela vida, pelo cuidado diário, pelo sustento e por cada detalhe que o Senhor tem conduzido, mesmo quando não percebemos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido fiel. Também colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração deixados nos comentários. O Senhor conhece cada necessidade, cada dor, cada luta silenciosa. Visita cada vida. Fortalece, consola e responde conforme a Tua vontade perfeita. E ao iniciarmos este momento, pedimos: prepara o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos ensina a viver como Cristo viveu, com humildade, entrega e dependência total. Receba, Pai, a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Estamos estudando a lição 3, Orgulho e Humildade. Hoje é quinta-feira, 16 de abril. O tema de hoje, contemple-o. Vamos ler novamente Lucas capítulo 22, verso 17 e responder a seguinte pergunta: qual é a principal mensagem desse versículo para todos os seguidores de Cristo? Lucas capítulo 2, verso 27. A palavra de Deus diz: pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Irmãos, a principal mensagem desse verso é que Jesus redefiniu o que significa grandeza ao mostrar pelo próprio exemplo que o verdadeiro líder é aquele que serve. Numa frase só, seguir a Cristo é viver para servir, não para ser servido. A autora comenta que, em claro contraste com o desejo dos discípulos de serem superiores e com a ideia de que eram melhores do que os outros, vemos Jesus, o exemplo supremo de humildade. Ele disse: no meio de vocês, eu sou como quem serve. Dia após dia, Jesus era atento às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Cheio de compaixão, via as multidões como ovelhas sem pastor. Ele sabia que a humanidade precisava dele mais do que tudo, mesmo que poucos entendessem isso.
Jesus abriu mão do céu e se entregou à morte pela raça humana com a esperança de que, ao entendermos esse gesto de amor, aceitássemos o convite para termos um relacionamento com Ele. Ainda na lição de hoje, temos uma outra pergunta. Vamos ler agora Filipenses capítulo 2, versos 3 ao versículo 8. Filipenses capítulo 2, versos 3 ao 8. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A pergunta é a seguinte: à luz desta passagem que acabamos de ler e do significado da cruz, como devemos viver? Irmãos, nós devemos viver com humildade prática, colocando os outros acima de nós mesmos e abrindo mão do ego. Numa única frase, viver como Cristo é descer, é servir, é renunciar e obedecer, mesmo quando você não é reconhecido, quando é injustiçado, quando precisa abrir mão do que quer, quando servir dói no ego, quando obedecer a Deus te faz perder algo aqui. É continuar fazendo o certo mesmo quando não compensa no curto prazo. A autora comenta que Jesus entregou tudo. Ele suportou tudo. Quando paramos por tempo suficiente para contemplá-lo de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer nossa impureza, nosso pecado e o quanto precisamos desesperadamente dele hoje em nossa vida. Quando olhamos para Jesus, tudo o mais perde a importância, inclusive nós mesmos e qualquer ideia de grandeza pessoal. Quem ele é, o que ele fez e o quanto ama suas criaturas passam a ocupar o centro da nossa vida e o ego desaparece. Jesus, que nome lindo e poderoso! Ele é o exemplo perfeito de humildade. À medida que conhecemos mais sobre ele, que entendemos o que ele fez por nós e deixamos que suas palavras de vida preencham nossa mente, reconhecemos o quanto somos orgulhosos e pecadores. Se até os discípulos que conviveram com Jesus e aprenderam tanto com ele tiveram dificuldades com o orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes? A verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humildes. A tarefa de casa: pegue a sua Bíblia, uma caneta e um caderno. Encontre um lugar tranquilo, talvez ao ar livre, e ore, pedindo que Deus fale com você e abrande o seu coração. Copie o Salmo 138, palavra por palavra. Enquanto escreve, quais palavras mais tocam o seu coração? Eu convido você a me acompanhar a partir de agora na leitura dos comentários de Ellen White. E eu agradeço a Deus por você que prossegue no estudo da lição ao lermos os comentários, porque infelizmente uma grande parte dos nossos seguidores, daqueles que estudam conosco, quando acaba a lição, dão pausa,
muda de vídeo, quando às vezes, irmãos, eu considero que aqui nos comentários de Ellen White, muitas das vezes a gente encontra a parte mais rica do estudo de cada dia. Vamos lá. Muitos são espiritualmente fracos porque olham para si mesmos em vez de olhar para Cristo. Ele é o grande celeiro do qual podemos tirar força e felicidade em todo o tempo. Por que, então, desviamos nossos olhos de sua suficiência para olhar nossas fraquezas e lamentá-las? Por que esquecemos que Ele está pronto para ajudar-nos em todo o tempo de necessidade? Nós o desonramos ao falar de nossa ineficiência. Em vez de olhar para nós mesmos, contemplemos a Jesus constantemente, tornando-nos cada dia mais e mais semelhantes a Ele, mais e mais capazes de falar a seu respeito, mais bem preparados para nos beneficiarmos de sua bondade e ajuda e de receber as bênçãos que nos são oferecidas. Ao vivermos assim em comunhão com Ele, tornamo-nos mais fortes em sua força, um auxílio e uma bênção aos que nos cercam. Cristo fez toda a provisão para sermos fortes. Ele nos deu seu Espírito Santo, cuja função é trazer-nos à lembrança todas as promessas que Cristo fez, para que tenhamos paz e um suave senso de perdão. Se simplesmente mantivermos os olhos fixos no Salvador e confiarmos em seu poder, seremos cheios do senso de segurança, pois a justiça de Cristo se tornará nossa justiça. Quando as tentações o assaltarem, como certamente há de acontecer, quando o cuidado e a perplexidade os rodearem, quando aflitos e desanimados estiverem prestes a ceder ao desespero, fixem os olhos. Fixem no lugar em que, com o olhar da fé, contemplaram pela última vez a luz. E as trevas que os envolvem se dissiparão ao fulgurante brilho de sua glória. Quando o pecado luta pelo predomínio em sua vida e os oprime a consciência, quando a incredulidade lhes obscurece a mente, vão ao Salvador. Sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Ele nos perdoará, dando-nos alegria em Deus. Deus quer que a nossa mente seja expandida. Ele deseja colocar sobre nós a sua graça. Devemos ser um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai, e o Pai nos amará como ama seu Filho. Podemos receber o mesmo auxílio que Cristo recebeu. Podemos ter força para qualquer emergência, pois Deus será a nossa defesa na frente e na retaguarda. Ele nos protegerá por todos os lados. Deus fez tanto a fim de tornar-nos possível ser livres em Cristo, livres da servidão, dos maus hábitos e das más inclinações. Queridos jovens amigos, vocês não se esforçarão para ser livres em Cristo? Vocês apontam a esse e aquele professo cristão dizendo: não confiamos neles. Se a sua vida é exemplo de cristianismo, não queremos nada disso. Não olhem aos que os rodeiam. Em vez disso, olhem ao único modelo perfeito, ao homem Cristo Jesus. Contemplando-o, vocês serão transformados à mesma imagem. Nossa alta vocação, 23 de janeiro. E para a gente fechar, hoje fomos lembrados de algo essencial. Não dá para olhar para Cristo e continuar vivendo do mesmo jeito. Se Ele desceu, a gente também precisa descer. Menos ego, mais entrega, mais serviço. Nos vemos amanhã. Um forte abraço, que Deus te dê uma quinta-feira abençoada. Fiquemos todos com Jesus. Porque todo que se exalta será humilhado,
E o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11.